janeiro até agora, até hoje, 313 doutores formados no nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável. No mesmo programa nós temos 499 mestres até agora formados. Nós temos no nosso programa de pós-graduação Lato Senso uns 1.000 especialistas formados e no outro curso de mestrado profissional, se não me engano, são também de 250 dissertações. Tá? Então, isso é um legado. Muita gente formada pelo NAIA e muitos desses doutores, por exemplo, que nós formamos aqui no NAIA, hoje estão atuando na própria Universidade Federal do Pará e em outras universidades federais, sobretudo da Amazônia e também de outros estados fora da Amazônia. Isso é uma coisa, formação de recursos humanos. Um outro lugar provavelmente seria também as pesquisas que nós fizemos. Tá? Eu não tenho agora como de fazer toda uma apresentação de todas as nossas pesquisas, mas tem algumas pesquisas que são importantes. Por exemplo, foram pesquisas, por exemplo, no início dos anos 90, nós recebemos apoio pela organização do Canadá para fazer uma pesquisa sobre mineração aqui no Pará. Tá? Depois, nos anos 2000, início dos anos 2000, a Fundação Ford nos apoiou por mais de 4 anos para fazer uma pesquisa grande em Barcarena sobre poder local e participação social. Nós temos outras pesquisas, por exemplo, as pesquisas da professora Edna e da professora Rosa, que provavelmente aqui, pelo menos na Amazônia, foram as primeiras que começaram a estudar quilombola, que começaram a discutir essa questão dos remanescentes quilombola e também outras pesquisas sobre a população ribeirinha ou outras populações tradicionais. Tá? Nós temos também algumas grandes participações em ações e planos federais, municipais ou estaduais. Tá? Nós elaboramos, por exemplo, nos anos 90, o plano diretor do município de Baruapebas. Nós fizemos depois a revisão desse plano diretor, que tem que ser feito a cada 10 anos. Atualmente nós estamos trabalhando em Canaã dos Carajás também na revisão do plano diretor. Nós participamos em alguns levantamentos diagnósticos de grandes planos, projetos federais, por exemplo, a pesquisa para o diagnóstico sobre a BR-163 Santana e Cuiabá, trabalhos para o governo do estado, para as regiões de integração. Grande parte dos diagnósticos e dos prognósticos foram elaborados aqui no NAIA. Também é importante lembrar que nos anos 80, o NAIA foi também um núcleo que chamou atenção pelo lado negativo, digamos assim, dos grandes projetos, na época sobretudo ligado à hidrelétrica de Tucuruí e os impactos que esses grandes projetos tiveram para a população ribeirinha ou para a população também nas áreas urbanas. Então, toda essa transformação dos castanhais em Marabá, isso tudo foi objeto de projetos de pesquisa nossos ou atuação de nossos alunos nos seus trabalhos de tese ou dissertações. Bom, a gente tem a convicção que nós somos os únicos que pesquisam a Amazônia, né? Inclusive eu fiz meu doutorado na Alemanha no núcleo que tinha como um dos objetos de estudo a Amazônia. Tá? Porque nós diferenciamos dos outros, digamos assim. A diferença é que nós fazemos pesquisa sobre a Amazônia na Amazônia. Tá? Isso significa que nós não podemos, primeiro, nós temos uma vinculação muito forte com o ensino, como eu falei.
todas essas teses e dissertações produzidas aqui são a produção de conhecimento novo na região, sobre a região, mas também implica a formação de pessoas aqui dentro da região. Então, isso é uma das grandes diferenças que eu vejo, que nós formamos pessoas e nós treinamos pessoas da região que muitos desses nossos ex-alunos hoje são professores, significa que eles estão dando continuidade à produção de conhecimento. E eu não vejo isso nos outros centros, tá? Eu não vejo isso, eu creio que isso seja uma das grandes diferenças. Fora das questões, se você vive na sua região de pesquisa, algumas coisas são mais fáceis em termos de entender, de percepção, mas para mim a grande diferença é o fato que nós fazemos pesquisa e formamos recursos humanos aqui na região que depois se tornam capazes de fazer as suas próprias pesquisas. Produzir a ciência na Amazônia é uma questão cara, porque nós temos grandes distâncias para percorrer. Por exemplo, eu faço, uma das áreas de pesquisa que eu tenho é o Tapajós. Trabalho sobre mineração na forma de garimpo, garimpagem, mas também em grandes empresas. Então, eu tenho um cálculo que não é um cálculo perfeito, mas que dá mais ou menos uma intenção, que você precisa calcular mais ou menos R$ 1.000 até R$ 1.200 hoje por dia por pesquisador em campo. Tá? Isso incluindo custos de deslocamento e diárias. Né? Por quê? Por exemplo, vocês conhecem os preços de voo saindo de Belém. Fora da questão de que o deslocamento de barco é muito demorado, então nós temos uma certa restrição, sobretudo em relação aos recursos, né? No sentido de não fica tão evidente, sobretudo para instituições de fomento do Sul, entender que nós temos outras distâncias aqui, que eu preciso me deslocar com um avião, eu preciso às vezes fretar um barco, porque não tem como ser diferente. Eu não tenho como pegar um ônibus e ir de Campinas para São Paulo, ou o contrário. Então, isso significa que temos que ter recursos. Pesquisa na Amazônia não é uma coisa barata. Claro, nós tivemos uma certa situação privilegiada pelo fato que um dos nossos programas, o Desenvolvimento Sustentável, foi avaliado com nota 7, significa que nós somos no mais alto nível dentro da avaliação da CAPES. Na região norte só temos nosso programa e a Geociência aqui da Universidade, que são os únicos aqui da região norte com essa nota. Isso faz com que nós temos para a pós-graduação alguns recursos a mais do que os outros, quase como se fosse um prêmio, tá? Que permite dar um certo apoio para os nossos alunos em pesquisa, ajuda para a publicação de tudo isso. O problema maior é que nós temos que ter, talvez, não seja uma cota, mas pelo menos uma compreensão para aquilo que eu coloquei antes. Os custos são muito altos. Então, eu não posso, de certa maneira, comparar um projeto para ser executado na Amazônia com um projeto executado no Sul, onde o custo é um dos pontos digamos assim, de avaliação. Né? Então, isso é uma coisa. A outra se fala muito agora do Fundo da Amazônia, o interesse crescente pela Amazônia, o papel da Amazônia dentro da questão global de aquecimento, mudança climática. E aí eu acho necessário também pensar em pesquisa. Pesquisa não somente na área das ciências exatas, mas também nas ciências sociais. Porque primeiro, claro, é evidente você conhecer mais sobre os circuitos de clima, tudo isso. Mas é também importante para nós julgar saber como essas mudanças vão impactar na população local
e quais são as possibilidades dessas populações locais enfrentar isso. E o que o Estado, o governo, a sociedade civil precisa fazer para ampliar a capacidade de resiliência dessa população diante das mudanças que quase certo vão chegar. Nós temos o exemplo agora da seca em Manaus. Ninguém imagina que o Rio Amazonas pode secar, mas ele pode secar, está acontecendo. Então aí precisa refletir sobre isso e precisa ter recursos, tanto no nível das ciências exatas, no sentido de entender melhor esses processos, mas também no nível das ciências sociais, para conhecer melhor a população atingida e saber melhor como essa população possa ou não reagir a essa ameaça. Dizer que programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável do trópico significa dizer que nós somos um curso de mestrado e doutorado, certo? E que fazemos pesquisa na Amazônia, né? Fazemos pesquisa o mais diverso possível na Amazônia. Temos aí a marca da interdisciplinaridade desde a origem do NAIA. Inclusive fomos um dos motivos da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal, abrir essa área de interdisciplinar, porque nós fazíamos, nós não, né? Os professores da época, que na época eram, mas os professores da época faziam essas demandas de que os requisitos, as demandas eram multidisciplinares e nós tínhamos um pouco de professores e de alunos de abordagem que era interdisciplinar. Então, o nosso programa ele tem esse caráter de ser interdisciplinar, ele tem esse caráter de tratar do desenvolvimento sustentável. Então, foi um programa que começou, o NAIA começa em 72, 73, a primeira turma de especialização, portanto, uma pós-graduação lato sensu. Então, ainda não éramos um programa de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado. E a primeira turma, 77, 78 de mestrado. Passamos então a ser pós-graduação estrito sensu. Mas ainda não éramos um programa, o PDTU ainda não era um programa porque ainda não tinha o curso de doutorado. É importante observar que em 72, 73, quando sai a especialização, é o mesmo período que está saindo a Conferência de Estocolmo, lá em 72, que está inaugurando em âmbito internacional de maneira mais formal a discussão ambiental. Né? O NAIA, então, já é na vanguarda disso daí. Em 78, 79, 77, 78 sai a primeira turma de mestrado, e aí em 93 ou 94 sai a turma de doutorado, e aí a gente se transforma em programa de pós-graduação, portanto um curso com mestrado e doutorado. E aí por isso o nome, né? Programa de pós-graduação no desenvolvimento sustentável do trópico úmido. Então é isso, né? Abordagem disciplinar, a abordagem sobre a questão do desenvolvimento sustentável, portanto não só o desenvolvimento econômico, mas com respeito aos limites ecológicos e buscando uma justiça social. Bom, ao longo dos anos formamos muita gente e agora, na atualidade, nessa vanguarda, ele tem que sempre estar inovando, né? E pensando em novas ações. Uma das ações que a gente vem fazendo nos últimos anos é o que a gente está chamando de interiorização. Então, o que é interiorização? A gente lança edital para algum interior da Amazônia. Agora, especificamente, a gente começou com Bragança, então estamos na segunda turma de Bragança. E aí a gente lança o edital, um corpo de professores nosso vai para lá, dá aula, orienta os alunos, e aí a gente vai formando essas pessoas, e a ideia é deixar a sementinha, né, do NAIA, da crítica ecológica, da crítica da sustentabilidade, da interdisciplinaridade. Né? Esse seria o propósito. Também temos, nesse processo de interiorização, o edital especial.
que significa que nós abrimos um edital especial para povos e comunidades tradicionais. Então, nessa última turma de Bragança, nós tivemos a entrada de 4 pessoas que são integrantes de comunidade pescadora artesanal e 2 pessoas que são integrantes de comunidades quilombolas. Então, acho que essa é uma forma do NAIA tentar se manter na vanguarda e sempre inovando também. Faz quase 20 anos que eu tomei um curso na Universidade da Harvard com um professor que era especialista na história ambiental da Amazônia. Ele me inspirou, e sempre desse momento eu achei que eu deveria tentar fazer uma pesquisa sobre esse assunto, porque é muito diferente da minha experiência de vida, que era na Alemanha, que é um lugar pequeno, um outro clima completamente, e até os Estados Unidos não é muito diferente. Sempre me interessei para a América Latina em geral, especialmente o Brasil, e dentro do Brasil uma área que é bem diferente do que conhecia antigamente, que era mais o sul do país. Então a Amazônia, através dessa inspiração desse professor e também um interesse geral sobre a América Latina, virou um interesse maior para perseguir ou para propor esta pesquisa agora. Eu sou historiador, como falei, historiador sobretudo sobre o século XX e começo do século XXI, com um interesse geral e desenvolvimento do Brasil. O país inteiro, a história inteira, mas mais focado agora para a Amazônia, que é um assunto, nos últimos 50 anos, pelo menos, tem interessado muito os públicos lá fora, né? Fala não somente do desmatamento, vai ser um dos assuntos que agora aparece muito na imprensa internacional. E eu acho que queria entender um pouco melhor o que está mesmo acontecendo, que são as perspectivas da população da região. Então, eu sou muito interessado em conversar com estudiosos, professores, pessoas da região para entender melhor e poder explicar, de certa forma, para os meus amigos, mas também pessoas das minhas universidades, o que está mesmo acontecendo. E não só da distância, mas ainda é muito recente, né? Eu visitei uma vez só, antes desse dia agora, que era 10 anos atrás, e fiquei para 5 dias. E não consegui realmente entender o que é esse lugar. É bem diferente do que qualquer outro lugar que eu tinha vivido antes disso. Então, agora para mim realmente as primeiras 3, 4, 5 semanas é também para me, como se fala, adaptar um pouco, aprender o que está acontecendo, como entender este ambiente que é bem diferente, não só de forma climática, mas também em termos econômicos, geográficos, que antigamente não tinha esse conhecimento. Então eu tenho um conhecimento abstrato de livro, mas não tenho um conhecimento de experiência. O objetivo é escrever um livro. Eu tenho começado a escrever esse livro sobre a parte mais histórica. Aqui para esses 2 meses no ano que vem, espero também aprender mais da prática, como as pessoas aqui, tanto os estudiosos, a população geral, veem a situação de Belém, mas também da região, do estado de Pará, de certa forma, que aparece muito na imprensa internacional nesse momento, né, por várias razões. Então acho que é um momento interessante para eu, como estrangeiro, entender e de certa forma traduzir essa experiência para pessoas tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, onde ainda tem a minha família. A NAIA ajuda, a bolsa é da Fulbright Commission, que é uma organização americana, tem parte do dinheiro vem do governo americano, mas eles têm colaborações com 200 países, acho, no mundo, que eles ajudam pessoas,
da cidadania americana de vir para pesquisar, conhecer, ensinar em escolas, vários outros desse tipo de intercâmbios internacionais, seria talvez uma palavra geral. Eu recebi essa bolsa, no meu caso, para pesquisa, mas nem todo mundo que recebe um Fulbright faz para pesquisa. Às vezes, outros tipos de intercâmbios para facilitar o conhecimento de um povo a outro povo e melhorar as relações internacionais.